Bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso Happy Club. Aqui eu vou trazer mulheres onde vão compartilhar com você, comigo, histórias e estratégias que vão nos inspirar e também mostrar o caminho que elas seguiram e que pode ajudar a gente também. Antes de começar, quero pedir, siga o canal, coloque seus comentários, compartilhe com outras mulheres que também vão gostar dessas histórias. E hoje eu quero começar aqui com uma mulher que não só fez parte da minha vida, como faz parte da minha vida e que tem uma história de vida, assim, muito cheia de histórias e de transformações de outras pessoas. Eu quero trazer aqui a Mariana, que não só ela foi a minha primeira chefa, digamos assim. Eu comecei, essa história está no meu livro, eu comecei como vendedora de loja, para quem não sabe, e Mariana Cruz foi minha gerente de loja. Então hoje eu tenho a honra de trazê-la aqui. Hoje ela é diretora comercial da Sacada, da Allboy e da Iobo, e ainda minha amiga, graças a Deus. Continuamos aqui essa parceria e a gente quer trazer histórias para dividir com você. Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada, muito bom estar aqui, contar e falar e contar para todo mundo tudo que eu já vivi, tudo que eu posso estar trazendo de inspiração para outras mulheres e para todo mundo. Quando eu fui pensar, né, Mari, para a gente conversar, eu fiquei pensando quantas coisas a gente viveu lá atrás que de repente eu não lembro, você lembra e vice-versa. Porque quando a história acontece com a gente, muitas vezes nos marcam e a pessoa, poxa, nem lembro que eu fiz isso e tudo mais. Eu comecei a trabalhar com você, 18, 19 anos, e foi lá que eu aprendi exatamente não só técnicas de vendas, mas também responsabilidade, rotina de trabalho. Imagina, nunca tinha trabalhado, relacionamento com outras vendedoras, com outras profissionais, que com certeza fiz muita bobagem com 19 anos. Normal. Dei muito trabalho. E tudo isso eu guardo com muito carinho, porque você sempre, como gestora, naquela época e hoje, com certeza, com todo esse aprendizado, com um olhar muito carinhoso, muito respeitoso, entendendo a minha fase. Eu trabalhava com profissionais, com mulheres que tinham 40 anos, 50 anos, eu novinha, primeiro emprego. Então, coordenar isso tudo não é fácil, né, Mária? É um desafio, mas é a grande parte da delícia da história e do quanto a gente precisa se preparar para isso, né? O quanto o X da questão desse sucesso e desse aprendizado todos os dias é você tratar as pessoas, porque todas, sem dúvida, são diferentes, de forma diferente. Então, quando você traz a palavra carinho, né, é um carinho, mas muito envolvido de cuidado e de uma estratégia também, tá, Maria? Assim, não criamos um time, criamos um conjunto de pessoas que estão ali para um convívio social e uma gostar da outra. Não é uma família, né? Não é uma família, é uma estratégia de gestão, né? Você precisa ter estratégia para você tirar o melhor de cada um. Tirar no bom sentido, de fazer desabrochar muitas coisas que aquelas pessoas nem sabem que podem, que existem e que podem doar aquilo para aquele ambiente corporativo, de trabalho, para o outro, né, para o colega do lado, porque quando você vive ali um time, uma equipe que constrói junto, tudo é referência. Mariana, você falando isso, para mim, hoje é muito tangível. Eu consigo ver e lembrar situações que eu vivi. Porque uma pessoa nova que está entrando no trabalho, não dá para imaginar. Quando eu comecei lá atrás, eu não poderia imaginar que hoje eu seria essa mulher que eu sou hoje, a profissional, e tantas pessoas que já devem ter passado pela tua gestão. E esse trabalho de você querer tirar o melhor de cada um, não é só fácil, não é a questão de ser difícil ou fácil, é questão que é dolorido também. A pessoa tem que querer ser forjada, né? Tem que querer passar por esse processo, entendendo que você, com a tua experiência, você está vendo lá na frente. Tem que querer acreditar nisso, né? Tem que querer e a maioria das pessoas, Maria, por incrível que pareça, quando se expõe a esse tipo de trabalho, né? Quando se candidata, quando vai fazer um processo seletivo, não tem essa noção,
né? Assim, não tem essa noção. E eu acho que muitos profissionais hoje chegam no fim da carreira sem ter essa noção. Né? Eu costumo falar, vira até um pouco de engenheiro de obra pronta. Olha para trás e fala, poxa, mas eu fiz isso. Né? E não consegue nem mapear os passos que essa pessoa deu, ou que o gestor, ou que a empresa deu, para que ele construísse essa carreira, essa experiência. Então, quando a gente fala muito de gestão hoje, né, o quanto o gestor tem que se preparar para isso, é você conseguir ter também estratégia para tirar essa informação, essa vontade dessa forma que você falou, é dolorido, né? É dolorido, mas se a gente consegue mostrar para a pessoa o quanto aquilo é importante, agregador, a pessoa topa ter a dor junto contigo. Né, de uma forma muito próxima, você tem que estar muito próximo, né? Não dá para gerir, como eu costumo dizer para alguns gestores da empresa, por controle remoto. É isso. Né? Você não pode, como agora, eu acho que a comunicação de WhatsApp, ela veio trazer algumas reflexões para a gente, né? Essa coisa de copiar, colar, encaminhar, Que perigo. Não, e eu digo que é uma atitude que precisa ser pensada, porque ela veio para a gestão ficar robótica. E o gestor tem que tomar muito cuidado com isso, porque as pessoas são diferentes. Perfeito. Elas vão ler de formas diferentes. Então, assim, cuidado para você, no momento de querer ganhar uma agilidade, você não perder essa agilidade, porque vai te dar tão mais trabalho traduzir aquilo depois, você fala, pô, não vale a pena mais eu copiar e encaminhar mensagem nenhuma que vai dar errado. E é o típico, você ter noção que você ganha coisas e perde coisas. É óbvio que ganha agilidade, mas com pessoas, gestão de pessoas, em que momento? Usar no momento correto, né? E quando as pessoas confundem muito, né? Essa operação com essa gestão de pessoas, assim. A gente está falando com pessoas. Então tem que tomar muito cuidado o que você escreve, o que é áudio, o que manda, enfim, tudo. Agora, Mari, hoje a pessoa te olha, eu queria até trazer essa reflexão para você. Te olha hoje como uma grande diretora de uma grande rede. Estamos com quantas lojas? 60 lojas. 60 lojas. Quantos funcionários no total? 1000. 1000 pessoinhas, né? Então, a gente falando disso que a gente está falando, a gestão de 1000 pessoas. Olhando hoje para você, vendo essa diretora, e eu sei o quanto você é próxima, quer estar junto, quer entender dessa operação toda, como foi lá no início? O que você consegue olhar lá atrás, e até para quem está começando, para quem está com uma loja, 2 lojas, e a gente sabe que esse crescimento é um crescimento que traz diversos desafios. O que você poderia trazer de desafios que você enfrentou ou como mulher ou como gestora, se isso faz diferença, se você percebeu alguma coisa por ser mulher, ou o que você traz que esses desafios te fizeram ser quem você é hoje? O porquê que você hoje conseguiu e tem tantas pessoas que desistiram? Qual a dica? O que você traria? O que você consegue olhar para trás e perceber, bom, eu tenho isso daqui? Maria, é uma pergunta, assim, bem interessante, mas é uma pergunta que ela permeia muito, né, no meu caso, por características pessoais. Sim. Né, de foco, de entrega, e uma entrega de verdade, né, sem você medir muito esses passos e falar assim, poxa, eu vou fazer isso porque eu quero chegar em 2025 com 60 lojas. Não é sobre isso. É sobre você ter a sensibilidade de enxergar as oportunidades. E quando você traz a coisa de ser mulher, eu, de verdade, eu não senti muito isso na minha carreira. Pode ser que, por conta do meu mundo ter sempre sido o mundo da moda. Perfeito. Né? Então, o mundo da moda, ele é composto 90%, se não 85%, de mulheres. Né? Então, e isso é muito bom por outros motivos. Mas eu nunca senti isso no mundo da moda. Pelo contrário. Eu acho que essa minha alma vendedora, né? A minha alma é vendedora. Eu gosto de vender, servir, doar. Todas as vezes que eu me vi em momentos que eu tinha que falar um pouco mais duro com uma mesa com 10 homens, porque isso já aconteceu inúmeras vezes, em conselhos, em reuniões, eu acho que eu consigo
um poder de convencimento e de argumento que eu sou muito ouvida até como, nossa, mas que coisa interessante que essa mulher está falando, né? E você até abre portas. No meu caso, isso foi muito visível em toda a minha trajetória, não só de crescimento interno na empresa, mas de crescimento no mercado. De todos os momentos que eu tive que arrombar portas para que a empresa fosse percebida pelo mundo da moda. E olha como interessante, Mari, porque isso é exatamente o olhar que eu até trago isso muito no livro. Você não precisa estar vendendo um produto ou um serviço. Você estava vendendo uma ideia, você foi utilizando os ganhos que você teve ao longo da tua jornada em vendas para qualquer coisa. Você sabe se vender, você sabe vender uma ideia, vender um projeto, vender a tua posição ali diante de tantos homens. Isso é ótimo. Agora, trazendo para a tua vida pessoal, eu que conheço, sei, o que você traria, dividiria aqui com a gente, de fases da sua vida que você precisou, na verdade, se reconstruir, trazer junto com o pessoal e o profissional, o quanto isso muitas vezes a gente ouve, né? Poxa, você é mãe. Dividir essas duas tarefas e, ao mesmo tempo, conseguir profissionalmente ter um destaque. Quantas mulheres, às vezes, se olham, poxa, não dá, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu sou mãe, ou eu sou profissional. O que você traria hoje que você precisou se reconstruir, atravessar por desafio? A gente olha hoje aí, linda, maravilhosa, poderosa, não passou por nada. É um pensamento que muitos têm, não acreditam que você tem um bastidor aí, os bastidores que... Isso é um assunto assim, muito interessante, porque acaba que eu conto essa história, não só a minha história, mas eu vivo essa história todos os dias, né? Porque é claro que a minha tem uma linha do tempo, mas como eu trabalho 85%, 90% do tempo com mulheres, né? E eu me dou para conversar, para entender, a grande maioria vive esse conflito, né? Como eu vou ser uma profissional de sucesso? Eu vou me dedicar à minha profissão. E os meus filhos? E o meu marido? E as minhas escolhas, né? Porque agora virou moda a gente falar de qualidade de vida, né? O que é qualidade de vida para você não necessariamente é para mim. Perfeito, Mari. Né? Perfeito. Então, assim, não existe uma única fórmula, não, né? Não existe, porque qualidade de vida é você viajar 2 vezes por ano e ir para a praia não trabalhar sábado. Será que é isso? Assim? Será que isso traz a felicidade? Então, em toda a minha trajetória, eu já tive que fazer muitas escolhas, né? Escolhas de viagens, de não ir à reunião de escola dos filhos, ou de pegar uma criança e uma babá, botar no avião porque tinha que resolver um problema da loja. Enfim, tinha que ir, faço o quê com a criança? Babá, criança, avião, vambora, resolveu. Até porque eu tenho uma característica, eu sou muito prática, eu sofro pouco, né? Eu costumo falar, não tem remédio, remediado está, vambora, olha pra frente, resolve. Agora, teve um episódio na minha vida que foi um divisor de águas. E eu levo isso e encaro e tento tirar 100% da parte boa dele. Que é o quanto a gente consegue cair, né? Levar tombos da vida. Eu perdi uma bebê trabalhando enlouquecidamente, mas com 6 meses de gestação. E isso foi um momento de reflexão muito importante. Né? O que eu estou entregando é isso mesmo? Eu fiz a escolha certa? Né? Será que valeu a pena? Eu já tinha outra filha, depois eu tive outra. E nesse momento, depois de tudo isso, a gente olha e fala, nossa, valeu a pena. Né? O que eu tirei disso foi uma força tão grande para continuar. Foi uma força tão grande que inspirou tantas mulheres que trabalham comigo a falar, tudo tem jeito, né? Tudo a gente consegue sobreviver e tudo tem um propósito. Exato. Por algum motivo eu tinha que ter passado por aquilo para sair mais forte. E hoje eu sou muito mais forte e depois eu tive outra gestação que foi tudo diferente. Né? Assim, eu tratei de forma diferente. Quando eu digo que foi tudo diferente, não foi a maravilha do mundo. Eu também tive outros percalços, mas eu tratei de forma diferente. Parecia que eu estava sendo preparada para aquele outro momento que para aquela transformação. Para aquela transformação.
E isso, Mari, quando você traz essa questão do exemplo, isso é tão importante. Somos exemplo o tempo todo. Quem tem filho, né? Quem tem amigos no trabalho. Se você é líder, se você não é líder também, se você trabalha com alguém, saiba que tem alguém te olhando. Sempre tem alguém te olhando. E o teu exemplo, com certeza, de você atravessar isso tudo e não ter escolhido o lado da vitimização, de ter escolhido, ai, por que isso aconteceu comigo? Vou ter que largar, vou ter que parar, de conseguir, de alguma forma, administrar tudo isso. Fácil não é. Eu costumo brincar, né, que eu não treino felicidade, não treino facilidade, eu treino felicidade. Escolher o lado da felicidade, muitas vezes dá trabalho. Vocês pensar, poxa, eu preciso viajar, eu vou ter que levar filho, vou ter que levar babá, vou ter que... É trabalhoso, mas nesse momento adianta ficar reclamando, ficar por quê? Não, é resolver. E quando você entende que você pode ser canal de transformação para outras mulheres, isso traz até mais motivação. Isso pode te ajudar até para... Poxa vida, vou atravessar por isso, porque não é só por mim, é por tantas outras que eu posso contribuir, né? Principalmente porque quando a gente vive esse momento, essa situação, você sofre muito preconceito, Maria. Assim, Sim. Não é assim, essa romantização, né? Eu sou prática, eu resolvi, eu sou exemplo para as outras mulheres. Tem toda outra contrapartida. Tem o outro lado, né? isso é a forma que você enxerga. Isso é a forma que eu enxergo. Perfeito. Então, até dentro da própria família, né? Porque irmãos, mãe, pai, e começam a questionar, porque até são pessoas diferentes, com perfis diferentes, e muitos vieram de uma outra geração. Sim, também. Maravilhoso você trazer isso. Então, assim, no momento que você tem muita certeza do que você está fazendo, você não consegue deixar essas dúvidas e esses preconceitos te abalar. E pelo contrário, né? Você ainda traz essa pessoa para perto e fala, então vamos conversar sobre o assunto? Me conta, por que você tem essa... E muitas vezes, assim, de verdade, Maria, eu consegui mudar o olhar de muitas pessoas simplesmente tendo tempo e paciência para sentar e falar, então tá bom, se você acha que isso é ruim, por quê? Deixa eu te mostrar o meu outro lado. E muitas vezes no final da conversa era assim, poxa, mas eu não tinha pensado nisso, eu acho que você tem razão. Perfeito. Eu acho que a sua decisão não onerou em nada e ainda foi a melhor decisão a ser tomada. Só que aí depois de uma situação dessa, a gente tem que tirar o melhor disso para levar para frente. Porque aquilo a gente viveu na nossa vida, né? E aí, o quanto disso a gente não pode levar para o corporativo? Né? O quantas coisas, num primeiro momento, são vistas como ruins ou como não produtivas. Fora do padrão. Fora do padrão. E que o líder tem duas escolhas, né? Ou ele quer ter trabalho, se dedicar e conseguir trazer o time dentro de um propósito, e muitas vezes ele tem que usar um poder de convencimento, mas ele tem que acreditar. Tem que acreditar. Tem que acreditar. Ou não. Ele fica ali, não, mas eu sei que tá errado, mas tem que fazer porque tem que fazer. E aí isso não constrói, não tem verdade, e nada que não tem verdade, ele não é para sempre. Maria, isso que você traz é muito interessante, porque esse outro caminho é mais trabalhoso. Olha o que você falou, tempo, você tem que ter tempo, e você tem que ter essa paciência de querer ouvir. Às vezes você vai convencer, se eu desenhar um 6 aqui, eu estou enxergando um 6, você está enxergando 9, eu posso querer... Então tá bom, Mari, você é cega, você é burra, você é isso, você é aquilo, você não vê que é um 6, ou eu posso ir pro teu lado. Você tá vendo um 9, Mari, mas vem pro meu, você vai ver um 6. Vai demandar um tempo, pode ser que você continue com o seu 9, eu continue com o meu 6, mas você vai entender que existe um 6, eu vou entender que existe um 9, a gente vai conseguir conviver. Trazendo um pouco para o lado de vendas, que é a tua grande, né, área, tua grande paixão, você sempre teve esse brilho, né, Mari, pelas vendas, um carinho especial, uma dedicação maior por isso. Agora eu queria entender que se para você é essencial que a venda seja verdadeira, que tenha verdade, como é que é essa questão? Você fala muito dessa palavra verdade. Só que hoje, que a gente mais vê
Faça isso, milagre, mágica, no mundo das vendas. Por isso até que eu percebo nas minhas mentorias, Maria, vendas não é para mim, tem um preconceito. Pessoas corretas, muitas vezes, se afastam da venda e não entendem que a empresa não anda sem venda. Nada anda sem venda. O que você traria ali para uma venda realmente verdadeira acontecer e o que a verdade tem tão... Por que você traz tanto essa palavra? Maria, isso é um assunto que, assim... Dão 20 podcasts. Exato, né? verdade. Assim, você falar de venda é porque acaba que hoje o mundo está tão acelerado, né, que as pessoas estão indo de trás para frente, não de frente para trás. Né? Então, quando você fala de venda, todo mundo para e pensa no resultado, na venda efetiva ali. Eu fiz a venda, eu botei o dinheiro no caixa, a emissão da eu nota entreguei fiscal. o produto. E a venda, ou quem quer trabalhar com venda, não é nada disso, né? Aquele ato de você fechar uma venda, ele nada mais é consequência de um propósito. E o que é a venda dentro do meu mundo, da minha opinião, e de tudo que eu construí o tempo inteiro, né? Eu nunca me coloquei, nunca me posicionei como um vendedor com a pegada de atendente, né? Eu nunca tive ali para atender o cliente. Porque, para mim, aquilo é curto, aquilo não tem continuidade, não tem uma verdade. Tem apenas uma ação. Uma ação. Alguém quer uma blusa, eu vou lá e entrego uma blusa. Aquilo é uma ação. E essa ação, para mim, não constrói. Então, o tempo inteiro a minha carreira eu construí, quando eu digo muito na base da verdade, e permeando pela venda, é por uma atitude de servir. Para mim, a venda, quem sabe vender, quem entende a venda, quem tem o prazer de vender, ele precisa entender que ele está ali para servir alguém, para resolver a dor de alguém, para estar disponível para alguém. E muitas vezes, e é claro que eu posso falar assim, milhões de colocações clichê, né, que todo mundo diz, porque o cliente vem só para tomar o café ou o chá. É isso. Né? Assim, você não tem que construir uma venda e acabar ela ali no mesmo momento. Você tem que construir o relacionamento. Mária. Você tem que ser generoso primeiro com o seu tempo, com a sua escuta. E você tem que se preparar para resolver a dor desse cliente, qual a consequência é igual a fechar a venda. Então, quando eu falo muito de verdade, é muito dentro disso, né? Outro dia eu estava fazendo um bate-papo com uma equipe de São Paulo e aí eu estava ensinando a elas a passar mensagem para o cliente, né? Porque hoje ninguém mais liga, né? Exato. Todo mundo passa mensagem. E aí volta para a questão da reeducação de como se comunicar num momento de WhatsApp, né? Como é que você se comunica? É áudio, é escrito, escreve o quê? Enfim. E aí eu estava ensinando e aí eu falei assim, você vai passar uma mensagem para cliente falando só se tá tudo bem. É isso. Mais nada. Aí ela falou, mas nada? E se ela não responder? Eu falei, se ela não responder, tudo bem, ela não quer falar com você. Então, não insiste. Porque senão você nunca vai ter perspectiva de fazer uma venda para ela. Perfeito. É um outro tipo de construção. E que o mercado tá tão acelerado, todo mundo quer a mágica. Você falou muito bem. Todo mundo fica procurando numa sede de falar, qual o truque? Não tem truque. E Mari, e voltando, né, para antigamente, quando você lembra, como é que você fazia antigamente? Como é que você construía? Com certeza você tem clientes de, sei lá, 10, 15 anos. Como é que você construiu isso exatamente com essa sua verdade? Com essa sua preocupação, com esse teu olhar, o que ela gosta, o que... É óbvio que hoje tem sistemas que nos ajudam. Você coloca datas importantes, comentários que a cliente fez para que você consiga demonstrar para ela que você lembra de algumas coisas. Isso tudo ajuda, né, Mari? Mas quando você traz isso, eu fico pensando, essa aceleração as pessoas querem... Não, mas esse papinho aí eu quero venda hoje. Eu quero que o cliente entre, ele veio tomar café. Não, ainda mais hoje, que o café está muito caro. Não, tem que entrar e fechar a venda. Esse vendedor hoje... ele tem vida curta, né, Mari? Porque
a construção e a competitividade, quando a gente fala de qualquer produto, qualquer serviço, competição está aí. Qual é o grande diferencial? E até quando eu comecei a escrever para o meu livro, e quando eu comecei a entender da ciência da felicidade, eu comecei a perceber o que estava talvez me afastando um pouco da venda. Que eu comecei a participar de muito treinamento que a venda tem que ser no emocional. Pega, aproveita quando a pessoa está e vende. Eu falo, gente, mas e se depois a pessoa se arrepende? No fim do dia, você está meio que manipulando, enganando. Eu tinha essa sensação. Não, mas Maria, venda é isso. Venda é isso. É quem for primeiro, é quem não... Mas a gente não pode convencer de verdade da pessoa a falar, Maria, é isso que eu queria, muito obrigada, tô feliz e vou trazer mais. Não, Maria, isso aí não existe não, isso aí... E eu ficava com aquilo na cabeça me sentindo mal. Hoje é muito claro, né, Mari, que tem a manipulação e a persuasão. A manipulação é você realmente querer ser essa pessoa, e aí é tudo poder de escolha, você escolhe, e a persuasão, que é isso que você trouxe, que é você entender que você precisa vender, mas entender que você pode vender e ser bom para a pessoa também precisa comprar. Ela veio porque ela tem uma festa e ela quer comprar e você vai dar match. Mas com esse olhar aí da verdade. E trazendo isso, eu queria te fazer uma pergunta que eu sei que é uma pergunta do milhão. A pergunta do milhão para você. O que é ser um bom vendedor? O que um bom vendedor precisa, Mariana? Olha, uma pergunta que é fácil de responder, né? Olha, é óbvio que essa pergunta não tem resposta, né? Mas a primeira coisa que você tem que decidir é o que você traduzir para você o que é ser vendedor, né? Porque, de novo, as pessoas se confundem. Então, não é desmerecendo ninguém, são apenas propósitos de profissões diferentes. O vendedor e o atendente. Da mesma forma que, dependendo do negócio que você tem, a venda tem que ser imediata, né? Aí existem outras estratégias. Perfeito. De exposição, de marketing. Aqui, quando eu faço esse discurso, é porque a gente está falando de venda de produto de moda, de alto valor, que na prática o cliente não precisa, né? Ele tá ali que ele quer um conjunto de coisas. Ele quer a roupa, mas ele quer a experiência. Ele quer o sentimento que aquilo está te trazendo de prazer no ato da compra ou depois, assim. São várias coisas envolvidas que a gente não tem por que ficar falando delas aqui, porque é um outro propósito. Mas quando você fala de o que um vendedor, para ter sucesso, tem que ter, ele primeiro tem que entender o que é ser vendedor. Né, o que ele quer ser como vendedor, porque hoje tem muito preconceito em cima dessa palavra, e vendedor, né, assim, acho que até como você falou muito bem lá no começo, né, quando você começou em loja, o quanto aquela experiência te foi rica em muitas coisas. Né? Eu falo isso, eu tenho 2 filhas, uma de 22 e uma de 17, eu falo, as duas já fizeram extra-natal em loja. E eu falo isso para as filhas de todos os alunos. A minha está na fila, vai fazer. Eu digo que é a maior experiência, o maior ganho que a gente pode entregar para a construção pessoal e profissional de qualquer adolescente, independente da profissão que ele vai escolher. Né? Porque ali você acaba tendo acesso assim, a tantas coisas e o poder disso, né, de ser vendedor. E aí, depois que você entende o que é ser vendedor, você consegue trilhar esse caminho. Porque aí é como se fizesse uma mágica, Maria. Assim, as portas começam a se abrir. E eu percebo isso no dia a dia, assim, quando eu tenho a oportunidade de me aproximar do time de vendas ali no chão de loja, porque eu gosto. Então, quando eu tenho tempo, eu digo que é o meu parquinho de diversões, né? Assim, é o momento que eu relaxo. Exato. É aquele momento que eu vou para o chão da loja conversar com o cliente, conversar com a equipe, entender. E quando eu falo coisas, as pessoas no final do dia olham assim, nossa, mas eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu falo, poxa, que bom. Então, agora, a partir de agora, você vai pensar. E aí você faz com que ele esteja um pouco mais próximo, de se aproximar desse tão desejado local, cadeira de um bom vendedor.
E é importante, né, Mari? Assim, óbvio que é o que você trouxe. Aqui tem assuntos, tem até histórias que é complicado de trazer numa mentoria fechada, é mais fácil de mergulhar profundamente, mas a mentalidade é o primeiro ponto. Você tem que mudar. Se você tem algum preconceito ou se você não entende essa mentalidade vendedora, você não vai conseguir, porque aquilo dali já vai te bloquear, você já se sente uma farsa, ou você se sente uma pessoa chata, né, manipuladora, então você já vai fazer de uma forma ruim. Agora, quando você pensa, né, você trouxe aí que você gosta, eu te conheço, histórias, eu amo histórias. O que você traria de história de pessoas que já passaram por você e que você vê que tem uma diferença? Quando a gente pensa em vendedor de sucesso, alguém que já passou por você, que você fala, essa pessoa é diferente. O que ela tem? O que você consegue hoje tangibilizar que ela fez para entregar tanta meta? O que você conseguiria dar de estratégia para quem está ouvindo e que, de repente, é aquela história de você, do talentoso e do esforçado. Tem o talentoso e tem o esforçado. O esforçado vence o talentoso quando o talentoso não se esforça. Porque muitas pessoas, mas tem gente que nasceu com talento, mas ele se esforça. Se ele não se esforça, o talentoso pode vencer ele. Quando a gente traz essa visão, você tem muitas pessoas no teu time. Quem você poderia trazer aqui de exemplo que é alguém que tinha alguma coisa diferente, por isso batia meta, fazia de alguma forma diferente? Maria, assim, são muitos anos, né? É. Assim, hoje a gente tem 1000 colaboradores, mas eu não tenho nem conta de quantos já passaram por ali. Imagino. E depois trilharam a sua trajetória. Não são muitas histórias, mas assim, eu consigo dividir em 2 grandes blocos as histórias, para não ser específico numa história, assim, eu consigo dividir em 2 grandes blocos de histórias de pessoas de sucesso que me marcam, né? E que aconteceram algumas vezes. Existe um grupo de pessoas que hoje praticamente lideram o mercado, né, que foram construídos ali e que hoje eu tenho uma pessoa que era vendedor da loja, que hoje é CEO de uma marca de cosméticos internacional, que outro dia eu andando no shopping me parou. Mariana, muito obrigada, você lembra de mim? Há bem pouco tempo em Brasília isso aconteceu a mesma coisa, assim, as pessoas pararem e falar, poxa, eu estou aonde estou por conta de tudo que a gente construiu junto, né? E assim, e não é uma relação unilateral. A empresa, a Mariana, entregou alguma coisa. Essa pessoa tinha características, né, para unir o útil ao agradável. E eu acho que o outro grande bloco de história, assim, que faz essa diferença nesses vendedores, nessas pessoas que conquistam e tem muito sucesso, assim, eu tive a felicidade de trabalhar com muitas pessoas que conquistaram muitas coisas através da venda. E teve uma história em específico de uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos, quase 20 anos, e que quando a gente fazia todas os nossos fechamentos de ano, as nossas avaliações, ela chegava para mim, todo final de fechamento, e falava assim, chefa, assim que ela me chamava, chefa, a minha meta do ano é comprar o carro tal. E eu já fiz todas as contas e eu preciso vender tanto por mês, porque aí eu vou ganhar tanto e eu vou descontar a minha despesa fixa, eu vou guardar tanto por mês, que com juros, na época da poupança, eu vou ter tanto e eu vou conquistar. É claro que muitas pessoas fazem esses sonhos e esses planos, Maria, mas poucas conseguem executar e entregar. E aquele contrato verbal que ela, de uma certa forma, ela não precisava de mim, mas ela me usava para validar ela, para motivar ela, fez uma diferença gigante na vida dessa menina. Ela, todos os meses, me passava uma foto da aplicação no banco. Todas as vezes que ela conseguia a meta que ela colocou, eu era a primeira pessoa que ela pensava em comemorar. Né? Quando era um carro, ela ia na empresa e fala, chefa, vim aqui para você dar uma volta no meu carro novo.
E a última meta, 20 anos depois, tiveram vários, foi um apartamento. Né? Então, assim, e isso mostra os gatilhos, né, que a pessoa constrói e que ela vai conquistando o que ela quer. Né? E essa troca, que ela é muito verdadeira. Depois do terceiro ano, eu entendi o que ela estava fazendo comigo. Né? Ela falou assim, eu falei, poxa, ela está precisando deste apoio. E aí, depois que eu entendi isso, eu dei mais apoio ainda. Às vezes, eu estava de tarde, eu ligava e falei, e aí, me conta, como está aquela nossa aplicação? A gente está perto ou longe da nossa meta? Eu quero saber. Eu quero saber. E, assim, essa história foi uma história que marcou a empresa, porque chegou um momento que a empresa inteira estava vibrando com ela. Ela virou uma referência de conquista. É isso. Mari, isso para mim... Anota, pega para fazer, porque isso daí é pura ferramenta da ciência da felicidade. É você pegar uma meta que é sua, escolher um parceiro de responsabilização. Ela escolheu você, poderia ser o marido, poderia ser uma amiga, mas ela escolheu a chefa. Olha que corajosa, é ou não é? Escolher a chefa que vai poder falar, você não entregou a meta, você tem um compromisso comigo, você quer comprar teu carro. Isso te traz ainda mais motivação, né? Motivo para ação. Não é aquela motivação, hoje eu tô motivada, hoje eu não tô. Hoje eu tô... Não, motivo para ação. Eu tenho um motivo. E você, lembrando. Então, isso é um conjunto que dá certo. Por que eu te perguntei isso? Porque quem tá ouvindo a gente, alguém do time, que, poxa, por que aquela invejinha? Fulana tá bem, ela por quê? Por que só a loja dela? Faz igual, faz igual. Poxa, se ela tá fazendo, tá dando certo, será que não dá certo para mim? Vou também criar, precisa ser com você, escolhe alguém, parceiro de responsabilização. Isso funciona para se você quer treinar, a partir de amanhã eu quero andar, quero melhorar de saúde, né? Na minha saúde, sem dúvida. em todos os aspectos da vida. E a outra coisa é você, apartamento, acredito, uma meta grande, né? Audaciosa. É de cara uma meta grande? Não, bota metas, né, Mari? Quantas coisas ela deve ter conseguido? É faculdade do filho? É comprar alguma coisa? É uma viagem? Coloca metas ali e vai trazendo aquilo dali para a tua realidade. Então, isso realmente é uma sabedoria. E quando a gente traz vendedor, a grande maioria está muito preocupado, não acompanha os números, né? Fica muito focado naquele dia, né? O vendedor que acompanha números, ele não tem um quezinho de diferente? Ele não é um vendedor que ele tem ali a chance maior? A primeira coisa e primordial é acompanhar os números, né? É assim, isso. Não vai cair do céu, né? Mas você não vai conseguir enxergar onde você tem que chegar, o que você tem que fazer, se você não sabe onde você está. Infelizmente, eu trago isso porque nas mentorias eu vejo que a pessoa acredita que é na comunicação. Não, eu sou bom de comunicação, mas não é sobre isso. Né? Os números... Comunicação, estratégia e esforço. Perfeito. Né? Assim, no caso dessa menina, às vezes eu olhava uns e-mails e aí você tem aquele reflexo de olhar a hora do e-mail, né? A hora e a data. Eu olhava, era um domingo. Perfeito. Aí eu devolvi assim, vem cá, você estava onde? Ela, mais perto um pouco do meu carro. Olha... É isso. E quantos não pensam assim, né? Isso. Mais perto um pouco do meu carro. E aí eu ficava até sem resposta, né? Que eu falava, é isso aí, tamo junto. É isso aí, vambora. Né? Então, você conseguir entender também, né? Na hora que você escolhe essa meta, que ela é uma meta que ela tem que ser motivadora, atingível, tudo isso. Smart, mas você né? também entender que você tem que correr atrás dela, né? Porque depois é muito fácil você chegar no final e falar... conseguir, amor, o que você fez para conseguir também? Perfeito. Tem que estar tudo alinhado. E Mari, isso que você trouxe é tão importante, principalmente para quem é gestor. O gestor não vai te pedir para trabalhar domingo. O gestor não vai, né, a grande maioria, nem pode pedir para fazer o extra. Tem que partir de você. Eu, quando fui sua vendedora, eu nunca vou esquecer. Teve uma situação na loja que você, como gestora, você tomou uma decisão ali que tá no livro, tá, gente? Quem ficar curioso, ó, tá aqui. Não vou contar em detalhes, não. Mas você tomou uma decisão que naquele momento eu falei, caramba, Mariana, não gostei, fiquei #chateada. E eu fui em casa conversar com meu pai. 18 anos, falei, pai, a gerente lá fez isso. Louca! Isso. Louca, completamente sem noção. Meu pai me olhou e falou, minha filha, você tem 2 opções. Amanhã você pede demissão e sai, ou você siga a regra que ela está colocando e vai. A vida não é justa, minha filha.
a vida não... E eu lembro, mas pai, não é justo. Então, a vida não é justa. Eu falei, é verdade, a vida não é justa. Vou falar pra ela, a vida não é justa, mas eu vou seguir. E aquilo me mostrou, assim, primeiro, que você estava tomando uma decisão que podia não ser justa para mim, porque eu não tinha feito a situação. Mas era o justo. Não era justo com você também o que tinha acontecido. Então, Maria, você... Era a decisão. Era uma decisão, que você quer sair... o líder tinha que tomar naquele momento. É isso. Então, é ter um olhar que hoje, como líder... Eu super te entendo. E sabe assim, aí hoje, às vezes você não senta na cadeira do outro e fala, não, mas é um absurdo, quer que eu trabalhe, quer que eu faça, quero, porque é pela tua meta. É pelo teu crescimento, vai ser bom. E transmitir isso, né, Mari? Por isso que aí volta até naquela história que você contou, fica mais fácil para quem é líder quando você vive também o que você prega. Quando você é um líder, que você está falando de ser um líder servidor, você tem que ser. Você tem que viver aquilo dali, porque o que a gente vê muitas vezes é a pessoa fala uma coisa e age de outra forma. E quer que os princípios e valores sejam esses, mas você mesmo não acredita naquilo. Enfim, isso tudo confunde muito a cabeça até dos liderados, né? E não constrói uma coisa de novo, de verdade. Né? Porque acaba que a nossa comunicação não precisa ser só verbal. Né? A atitude que você toma, você já está comunicando. A sua forma de liderar, o seu propósito, tudo que você entende como uma verdade, né? E eu costumo falar para todo mundo, inclusive dentro da minha casa, para os meus filhos, eu falo, gente, não é sobre o que a gente diz, é sobre o que a gente faz. Né? Cada um pode dizer o que quiser. Você pode ler um livro e dizer que aquilo ali era você. Né? Assim, você pode, mas não é sobre o que você diz, é sobre o que você faz. E o ideal é o que você faça, a sua atitude esteja super alinhada com o que você diz. Porque aí você constrói essa verdade. Né? E aí tudo fica mais fácil, porque você acaba tendo menos trabalho. Você imagina se a cada pessoa que você tivesse que sentar, você tivesse que reconstruir tudo porque você, com atitude, não mostra o que você quer, o que você é, ou aonde a sua empresa tem que chegar, ou a loja, ou enfim, o que for. E até essa questão da preguiça, Mari. Da preguiça você toda hora ter que trabalhar em cima de uma mentira. Pelo amor de Deus, se você é de verdade... Mas, Maria, você falou isso? Falei. Eu falei. É o que eu penso. Fica mais fácil, né, Mariana? Quando você trabalha com a verdade, você é aquilo dali. 8 bilhões de pessoas. Vai ter alguém que não gosta de você e vai ter alguém que gosta. Tá tudo bem. Você vai estar se relacionando. A gente fala muito da venda com essa conexão. Você vai estar se conectando com quem realmente gosta da sua marca, gosta de você e assim vai. Queria trazer agora um pouquinho, Mari, você que está conosco desde a primeira edição do Happy Move, que é esse evento para mulheres que a gente vem fazendo aí com tanto carinho, né? E provocando aí encontros, transformações, parcerias. Eu queria que você trouxesse o que você vê, o porquê que você participa, né? O que você vê com seu tempo, que não é um tempinho escasso que você tem, com tanta coisa que você faz. O que você vê de diferente? O que você acredita nesses encontros que fortalecem? O que você poderia dizer de encontros como esse, como o Happy Move? Maria, eu acho que eu sou uma boa referência para falar disso, porque eu vivo numa bolha, de uma certa forma, né? Assim, eu trabalho muitas horas por dia, dentro de um ambiente sempre o mesmo. E quando você me convidou a primeira vez e que eu fui, eu esperava uma coisa e eu encontrei outra, né? Quando eu cheguei lá. Eu me lembro da primeira vez que eu fui e que eu fiquei observando, que eu sou muito observadora e eu sou muito analítica. E a primeira situação foi assim, eu não imaginei, né, que poderia existir esse tipo de encontro de mulheres com essa clareza de objetivo, dessa troca, né, dessa ajuda, dessa possibilidade de criar uma força que não dá para medir. Né? É quase que a gente sabe como vai começar, mas não sabe como vai terminar. Né? Depende. Depende. E desde o primeiro que eu fui, eu já fui a vários, já participei de vários encontros, eu acho que eu consigo fazer bem um paralelo de todos eles, né?
do quanto isso é poderoso para uma troca e uma união de forças, de experiências verdadeiras. Assim, todas as vezes que eu fui, eu saí de lá com um reflexo para mudar alguma coisa, Olha, para melhorar alguma coisa. Né? Toda história que eu ouvi, a cada uma que veio falar comigo, ou que eu fui puxar assunto, né? Eu pesquei uma informação e eu falei assim, poxa, gostei disso, acho que eu vou implantar isso ou na minha vida, ou na empresa, ou na minha relação com as pessoas. Então, isso foi um ganho que eu acho que as mulheres precisam olhar para isso, né? Porque acaba que a gente tem os truques muito combinados, né? Onde a gente vai, e mulher, né? Na grande maioria das vezes, a gente roda tantos pratos, né? A gente nasceu mulher, né? Então, assim, já que a gente nasceu mulher, tá lá escrito no nosso contrato, rodar vários pratos. Então, assim, a gente roda vários pratos. E o dia só tem 24 horas. Então, a gente, às vezes, se fecha um pouco para isso, falar, não, isso é uma bobagem, não tenho tempo. Né? E a gente precisa se dedicar e olhar a importância desses encontros, porque eles são de verdade poderosos para mudar, né? Assim, para quem quer absorver coisas novas, com o intuito de fazer até reflexões e balanços para crescer, para mudar, eu acho que é uma forma leve, clara, objetiva de ter isso. Ai, que bacana. E tão bom ouvir isso, Mari, porque assim, primeiro que você é uma inspiração para mim, você sabe disso, e eu te respeito não só pelo que você hoje representa, mas pelas tuas escolhas. Eu te acompanho, então, óbvio, né? Eu sei das suas escolhas. E o quanto eu percebo hoje que essa é a fala de quem não vai, não, mas é encontro de mulheres, não tenho tempo, eu tô com mas é exatamente por você não ter tempo que é importante você dar uma parada para você ouvir, porque aquela que tá ali também um dia não tinha tempo, ou ela também não tem tempo igual você, mas ela vai trazer uma palavra, vai te recarregar com estratégia nova, com alguma coisa, o quanto isso é importante. E você, Mari, na tua opinião, quando você trabalha na tua empresa, qual o percentual de mulher? Deve ser enorme. 90%. Então, você está sempre com mulheres. E aí eu quero que você traga a importância, na verdade, quando a gente está. O Happy Club, na verdade, ele é um braço do Happy Move. Happy Move é o grupo aberto, gratuito, para você que nunca foi, fica o convite aí para você participar desses eventos. Mas quando a gente está com mulheres intencionalmente ali, se juntando para gerar algo, oportunidade, parcerias, estratégias, o que você percebe de diferente que hoje, de repente, quando você não tinha, para hoje que você você já viu acontecer, o que você acredita que isso fortalece, não só na vida pessoal, quanto na profissional, quando é intencional, quando a coisa tem ali um objetivo claro. A gente não está aqui só para... Pode ser que surja uma amizade? Pode ser. Mas a gente está aqui intencionalmente se reunindo uma vez por mês, porque todas nós queremos algo. O que você traria desse tipo de direcionamento? É claro que todas as pessoas, num primeiro reflexo, né, vai pensar em network. Né? Só que network é uma palavra capciosa, né? Assim, tem que tomar muito cuidado. O que é network, né? Como se faz? E o que é, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela tem lá uma agenda de contatos de 2.000 pessoas e fala, nossa, mas eu sou maravilhosa. Oi? Assim, de repente, se você passar uma mensagem, a pessoa nem sabe quem você é. Perfeito, Mari. Né? Então, eu acho que quando você... O que eu vi ali, né, de muitos encontros, e eu não tenho nem noção de quantas pessoas, né? Eu já me expus ali, né? Acaba que eu sou muito falante e eu sou muito curiosa. Então, às vezes, eu vou perguntar às pessoas, me conta, o que você faz? Né? Assim, me conta, de que empresa você é? E eu já me expus muitas vezes. E esse volume de exposição, que eu acho que é importante, ele me trouxe um leque bem qualitativo de pessoas que eu estou levando para a vida,
né? E aí você pergunta, mas por que essas você está levando e as outras não? Né? Porque acaba que quando você quer fazer uma coisa de verdade, que para mim é o network de verdade, né? Você precisa entender esse propósito de uma entrega, Maria, assim, com generosidade. E nesses encontros você percebe isso, né? O como, às vezes, sem a pessoa saber, ela tá te ajudando tanto, né? Com uma fala, com um simples stop, né? Que no meu caso, por exemplo, sou muito acelerada, e aí, assim, um simples stop, um simples tom de voz mais baixo ou uma fala com menos ritmo que o meu, e aí você vai entrando naquela sedução, você fala, nossa, mas que interessante, assim, eu consegui. Então, se eu conseguir, e se aquilo foi positivo para mim, vou passar a aplicar aquilo. Né? Então, quando eu olho e com qualidade, assim, de verdade, o que a gente leva, é isso. Agora, é claro, né? Assim, só para a gente também não romantizar, que você, enquanto... Todas as vezes que você for nesse encontro, você tem que ir com a escuta muito aberta. Né? Assim, querendo ver alguma coisa. Perfeito. Né? Que é a sua parte. Que é a sua parte, assim. Qual a sua entrega ali? Você tem que estar com... Você tem que desconstruir os nós, né? Desconstruir as amarras, desconstruir todas as questões. Perfeito. E falar assim, pô, deixa eu me entregar naquilo, assim. Por mais que eu tenha uma rotina muito pesada, eu fui para me entregar, né? E eu acho que eu sou prova disso. Inclusive, eu já falei para vocês, para você várias vezes, brincando, falei, Maria, você me tirou da bolha. Você me tirou da bolha. E você me tirou da bolha. Exato, né? Assim, adoro. com esses encontros, você me tirou da bolha. E eu olho para trás e falo, nossa, quantas pessoas a Maria, com esses encontros, agregou na minha vida. É isso. Ai, que bom. Adoro ouvir isso, Mari. Porque, na verdade, somos seres sociais. E muitas vezes a gente está tão focado no nosso profissional e na vida pessoal, né? Família, que é um núcleo, nosso núcleo maravilhoso, né? Mas que a gente merece ampliar. E quando a gente traz essa intencionalidade, é claro que o que eu quero trazer sempre para o Happy Club é, primeiro, você tem que servir. O network interessante é você servir, é você se preocupar. Como é que eu ajudo a Mariana? Como é que eu faço para que ela... Poxa, eu quero estar do lado da fulana, eu quero... Não é como é que a Mariana me ajuda. Porque isso inverte a lógica, né, Mari? Isso torna esse ambiente dessa forma que você falou. Pode ser que a Mariana nunca me ajude, né? Mas eu ajudei a Mariana. Isso me traz felicidade. Essa entender e perceber o quanto isso é ciência da felicidade e quanto isso reverbera positivamente, o universo vai devolver, acredito. Até porque a Mariana não necessariamente vai te ajudar naquele momento. É isso, Mari. Né? Assim, são muitos momentos, a gente não pode achar que é curto, que é igual venda. É isso. Que começa e termina ali. Não começa e termina ali. Né? Então, assim, essa coisa da generosidade, da bondade, né? E quando você fala, a gente merece aumentar o nosso network e expor, mas a gente também tem que ser generoso para doar, assim. Quantas coisas, tantas mulheres que nunca participaram desses encontros têm para entregar? Quantas coisas importantes que você tem que ser, sem dúvida nenhuma tem. Maria, assim, eu não preciso saber quem é, mas tem. Tem. E você tem essa curiosidade natural, né, Mari? Natural. Você E assim, você fala assim, cara, mesmo que você seja uma dona de casa, meu amor, você vai ter muita coisa para entregar. Porque essa vida de dona de casa é árdua. Então, você vai ter milhões de truques que a gente não tem, milhões de formas de gestão que a gente não tem. E aí você escuta aquilo e leva para o seu universo. Né? E você vai conseguindo replicar aquilo. Então, assim... muito delicioso. E tem uma coisa, Mari, que você me permite falar, mas você tem um trabalho social toda segunda-feira. Toda segunda-feira. E que eu acho isso lindo, admirável. Gosto de trazer isso, não, você sabe que não é mas para inspirar, porque na tua agenda... Quantas vezes eu já te chamei segunda-feira? Mas segunda-feira não dá, porque é meu trabalho social... Enfim, é um trabalho que eu acho, assim, incrível e que você leva a sério. Não é quando dá, porque às vezes a gente quer ajudar quando dá. Não, se der eu faço. Não é se der eu faço. Você leva muito a sério. E eu queria saber
queria que você dividisse aqui com a gente o quanto isso você acredita que isso também te forja, ser essa vendedora servidora, porque eu tenho certeza que tem uma construção, tem um aprendizado. Quando você está lá, entregando quentinha, na rua, você tira esse chapéu de Mariana, diretora da Sacada, poderosa, maravilhosa, para ser aquela, como é que te chamam? A morena? Chamam a Barbie. A Barbie. Chegou a Barbie. Ai, chegou a Barbie. Eu abraço todo mundo. A Barbie chegou, não tem problema. Então eu queria que você dividisse, porque muitas vezes a gente não tem esse olhar de quanto social, e a gente tem a Casa de Apoio a Crianças com Câncer de Santa Teresa da Roberta, que a gente apoia com todos os Happy Movies, e o quanto isso nos faz bem e o quanto isso é realmente um aprendizado no dia a dia, de você perceber, caramba, tem outras coisas que precisam entrar na nossa rotina. O que você traria de aprendizado que você acredita? Maria, quando eu comecei a fazer esse trabalho, assim, no primeiro mês, eu me senti bem mal. Assim, eu fui com uma intenção de ajudar, né? Assim, muito mais como se eu tivesse que, de verdade, prestar uma conta, né? Aquela coisa que a gente devedora. tem. Assim, eu tenho tanto, né? Eu preciso dividir, né? Então, eu comecei com isso. E aí, no primeiro mês, eu fiquei muito mal, porque eu achei que eu era muito egoísta. Porque o meu ganho, meu bem-estar em fazer aquilo foi tão surpreendente, né, que ele virou um vício. É como que eu fico tão bem, tão bem, tão bem, tão feliz, que se eu não for, eu sinto falta. E aí, a partir do momento que a gente dá importância, né, a tudo, ele virou uma rotina. Então, ele está na minha agenda de compromissos com a mesma importância que as minhas reuniões one-on-one com o meu time. Porque aquilo, ele é uma renovação, ele é um aprendizado para mim todos os dias. Todas as semanas eu chego na minha reunião com uma história. Com uma história de aprendizado para replicar para quem quiser ouvir, né? Assim, normalmente eu falo nas minhas reuniões e eu tenho certeza que elas replicam nas delas, né? Com assim, certeza. E é uma história de uma criança, é uma história de um idoso, é uma história de um simples, porque não é o fato de dar a quentinha, né? Esse meu trabalho social, eu distribuo quentinha para morador de rua. É o fato deles te pedirem um abraço, uma oração. Aí você fala assim, gente, quem sou eu para fazer uma oração? E aí, quando você faz aquilo, você se emociona junto e você vai embora e fala assim, meu Deus, muito obrigada por eu poder ter feito isso por alguém. Então, assim, é uma coisa que eu acho que todas as pessoas deveriam olhar para isso, né? Não com o simples sentido de ajudar, mas de uma ajuda mútua. Perfeito. Porque a gente traz uma ajuda importante para a nossa construção. Perfeito. E acredito também que tem que ser algo que bata para você, sabe? Tem dúvida. tanta coisa. Sem dúvida. Algo, pode ser com os idosos, com criança, com pet, não sei, mas o que é com os animais? O que você sente que é ali? Poxa, isso aqui eu gostaria de fazer. O seu lugar. O seu lugar, é isso. Mariana, ai, gente, por que já? Por quê? Por que será? Como assim? O que eu queria, para fechar, eu gosto de deixar uma mensagem, né? Eu queria que você dividisse com a gente o que hoje você sente que te move, que te dá realmente uma energia para ser essa mulher hoje que tá aqui, tá ali, tá faz e tem quantos netos? 4. Gente, se for para falar dos netos, eu preciso de mais meia hora. Vamos marcar mais um. Só para falar dos netos. Então, para estar realmente com todos esses pratinhos, o que hoje você percebe que te move e o que ainda te emociona, te inspira e faz você continuar aí escolhendo, né, esse caminho todos os dias, não deixando a peteca cair, porque ser empreendedora, ser uma empresária, ter
1000 funcionários não é desafio, todos nós temos. Eu queria que você trouxesse aí. Maria, assim, da mesma forma que eu contei a história, né, da colaboradora que traçava as metas, e isso era um fator que impulsionava ela a atingir. Hoje, depois de mais de 35 anos de carreira, né, tenho 52 anos. Maratonista. Maratonista, vovó, enfim, com uma vida organizada dentro desses objetivos, o que me move todos os dias é a perspectiva de deixar esse legado, né? Essa informação, esse ensinamento, essa experiência e treinar pessoas e desenvolver pessoas. Assim, quando você fala muito desse brilho no olho, né? Não tem prazer maior para mim quando eu faço uma promoção ou quando eu olho para alguém começando e falo, olha, eu vou te desenvolver, eu vou te treinar. E daqui a X tempos, na hora que eu falo assim, poxa, mas a gente não combinou isso, eu não te falei que isso ia acontecer. Isso é o meu propósito hoje, né? Eu acordo todos os dias, eu vou na empresa, olhando todas as minhas atitudes que eu faço, a pequena, a grande, como uma atitude estrutural. Eu sempre falo, eu posso perder tempo resolvendo o seu problema, ou eu posso perder tempo resolvendo o seu problema e usando este exemplo para treinar todo mundo. Então, todas as atitudes que eu tomo, o que vem na frente essa atitude é estrutural. Eu consegui deixar essa informação marcada em algum lugar ou em alguém que isso vai ser usado e vai ser de verdade. Então, assim, hoje dentro dessa loucura de operação de varejo, de gestão, isso é o que mais me move, o que mais me motiva. Mari, meu muito obrigada para você aí, eu não sei, olha, por tanta generosidade, tanta presença. Eu que tenho que te agradecer por estar aqui, a gente podendo estar propagando tudo isso aí para quem quiser ouvir, para quem quiser participar, para quem quiser construir, né? Juntos a gente consegue ser mais forte e melhor, com sem certeza. dúvida. E para você que está aí, então, olha, quero já entregar o meu livro, Mari, para você, o meu livro. Obrigada! Se você também fizer essa leitura, me manda um direct no meu Instagram, que vai estar aqui embaixo, em algum lugar aí vai estar. E, obviamente, siga o canal, nos acompanhe. Teremos outras mulheres incríveis também aqui compartilhando. E te espero no próximo episódio. Um beijo!